Senhor Jesus, neste momento, oramos em favor do teu servo, que estará entregando esta mensagem a respeito da responsabilidade com os missionários. E oramos para que tu dê graça ao teu filho e a nós que estamos aqui para ouvir, é a nossa oração. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Motivo de muita alegria para nós estar juntamente com os irmãos aqui. Mais um aprendizado sobre missões. Neste trimestre, a nossa revista está comentando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus Cristo, um tema muito atual e muito necessário para o nosso tempo. E antes de nós ingressarmos na lição, eu quero mostrar para os irmãos, os nossos missionários, por esse o motivo do telão, que alguns irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhece os missionários, mas nós comentávamos com o irmão Oberi, do crescimento que houve na nossa igreja, principalmente pós-pandemia, e conversávamos outro dia com o missionário Leandro e Patrícia, que estão há 4 anos no campo, e eles comentando conosco: irmãos, muita parte da igreja nos conhece, mas o Senhor sabe que tem alguns irmãos que ainda não nos conhecem, conhecem de nome, de ouvir falar, mas não conheciam. E nesta oportunidade nós vamos colocar aqui já está então a foto deles passando. Se nós puder parar ele aí, vamos parar num. Aqui está, vamos parar nesse aqui, que é o nosso missionário Cláudio Borges e sua família, ali em Paissandu e Quebrátil, no Uruguai. É um irmão que nós temos dado um auxílio. Ele é conhecidíssimo do pastor Agemiro, do Renato, do pessoal de Juí. É um irmão que tem uma procedência, tem uma história dentro do evangelismo e missão. Tivemos conversando com ele, como diz no popular, uma rica pessoa, um homem macio, trabalhador, um legítimo missionário, juntamente com a sua família que lhe acompanha. E este missionário nós auxiliamos ali com um valor mensal. Então ele está trabalhando para Jesus. Tem 3 pontos ali no Uruguai: Quebrátil, Paissandu, e um terceiro ponto recente, tem menos de 1 ano. Ali as cidades ficam 60 quilômetros, 70 uma da outra, mas o irmão é corajoso, ousado, e tem feito um lindo trabalho ali. As igrejas dele beiram 60 pessoas ali cada. Na época de pandemia ele reduziu a obra até chegar a fazer cultos na sua casa, encolheu a sua estrutura, mas com o tempo Deus deu crescimento e ele está com 3 pontos de pregação ali. Vamos ver qual é o próximo aqui, o nosso. Esta ordem aqui foi aleatória, não. Aqui é o trabalho que nós ajudamos irmãos em Mali, África. Este irmão do meio aqui é o pastor Paulo Locatelli, de Porto Alegre. Ele tem uma agência missionária. Me parece que ele ia 3 meses para a África e ficava o resto do ano aqui. Agora ele inverteu, passa mais tempo lá do que aqui. Eles têm um trabalho com orfanato, eles têm trabalho de missão, eles têm um trabalho também ali de escolas. Eles constroem muito aquelas estruturas ali atrás, são escolas para a educação infantil. E aqui está o irmão aí, esse trabalho a gente auxilia. Então, quando você está ali contribuindo num carnezinho, esse valor está indo para o nosso trabalho mais específico. Ele tem diversas frentes de trabalho, mas o nosso auxílio, ele é direcionado à alimentação das crianças. Nós ali com pouco recurso, nós conseguimos ali auxiliar, uma refeição por dia para cada criança. Uma refeição por dia não chega a dar para todas as crianças, porque o valor que a gente manda, ele não chega a um salário, mas lá é bem-vindo. O irmão está agradecido por tudo que a igreja da Uruguaiana tem realizado. Essa média é R$30 por crianças, e não para de crescer criança, não para de aparecer criança.
Então os irmãos estão ajudando e o valor está sendo direcionado mais especificamente ao trabalho infantil ali em Mali, África. Próxima foto para nós, meu irmão. Aqui o nosso casal de missionário Marcos e Simone, que estão em Vila del Rosário, ali o Nicolas e a Vivian, que estão ali em Vila del Rosário, assumiram ali o local onde estava o irmão Flávio e a irmã Sandra. Os irmãos conhecem o irmão Flávio e a irmã Sandra. O irmão Flávio deu a sua vida ali no campo missionário, e a irmã Sandra regressou e aqui está na cidade nos auxiliando nos cultos de missão. É nossa missionária também. Nós contribuímos, irmãos, com a irmã Sandra, como nós estamos falando da responsabilidade do missionário, da igreja em relação ao missionário. É importante que a igreja saiba. Nós, desde que a irmã Sandra regressou para cá, para a cidade, nós tivemos custos com o translado do corpo do servo do Senhor, nós tivemos ali, tombamos a casa de madeira da irmã, erguemos uma casa ali junto com a igreja, com o departamento, com os irmãos, erguemos uma casa ali para a irmã e mantivemos a irmã com salário integral durante 1 ano. Depois de 1 ano, nós reduzimos 50% o valor que ela recebia no campo, ela passou a receber 50% e até hoje ainda recebe. E o Marcos e a Simone aceitaram o desafio de ir para a missão, tem uma chamada de Deus, e eles, depois de alguns meses, depois de 1 ano praticamente, do falecimento do missionário Flávio, eles ingressaram ali na obra de Deus, e ali estão há 1 ano e 6 meses aproximadamente, recomeçando um trabalho, e ali estão trabalhando um trabalho forte com as crianças, que é o forte do casal, crianças, mas eles estão orando. O Marcos diz que eles oram continuamente, 1 vez por dia, e quando eles estão em campanha de oração, eles oram 3 vezes por dia. A casa deles fica 3 quadras e meia do templo ali, e quando eles estão em campanha de oração acirrada, eles oram 3 vezes por dia, mas o costume lá é orar 1 vez por dia, e eles estão trabalhando para Jesus aí. Outra hora a gente traz a foto do templo, da igreja, para os irmãos conhecerem mais. Hoje o objetivo é só mostrar para os irmãos as famílias, caso alguém não conheça. O próximo com certeza vai ser nossos missionários, Leandro, Patrícia, o Natan e a Sara. Sara regressou por motivo de trabalho, está na cidade, mas o Natan continua por lá. Missionário Leandro, Patrícia estão ali também no centro de Las Varillas, Córdoba. É um templo bom, eles moram ao lado do templo, tem só uma porta, como essas portas laterais aqui, que divide da casa, mas eles podem ter acesso ali, e ali eles estão bem cômodos, estão no centro da cidade. Até agora, mês de abril, acaba esse contrato. A imobiliária, como a crise está muito grande na Argentina, o que a imobiliária quer? Ela quer ganhar mais dinheiro. O que eles vão fazer? O aluguel da casa e do salão é um só. O que eles vão fazer a partir de abril, quando acaba o contrato? Eles vão fazer o aluguel da casa e o aluguel do salão outro. E ambos comercial, não residencial. Então, vai subir lá em cima. Nós estamos procurando uma casa para o missionário. A gente tem interesse de ficar no salão e locar uma casa mais distante. Ali os irmãos estão há 4 anos no campo missionário. Foi enviado por volta de 2018. Trabalharam 1 ano livremente, veio a pandemia. Os irmãos ficaram 2 anos só na porta da igreja, atendendo. Deus deu essa estratégia para eles. Eles não podiam fazer culto, mas eles podiam ficar na porta, da porta para dentro. Certa feita, eles ficaram, irmão Aberi, da porta para fora, tomaram um chimarrão ali, e ali a vigilância sanitária mandou eles ingressar para dentro, e ali eles ficavam com a porta da igreja aberta. Os irmãos vinham ali, e eles davam uma assistência, oravam, davam uma palavra, e a igreja ela ampliou em pandemia, porque esse atendimento pessoal particular, ele funciona muito ali. Os irmãos estão há 4 anos, 2 anos praticamente fechados e 2 anos trabalhando. O trabalho está bom, eles têm aproximadamente 30 membros fiéis, dizimistas,
no hall de membros, tomando ceia, e tem aproximadamente 60 ou 80 seguidores que ali estão naquela localidade. Então, a nossa intenção é somente apresentar nossos casais de missionário, nossas famílias, nossas frentes de trabalho, que são 2 casais de missionário, 2 famílias missionárias na Argentina, uma família no Uruguai, o trabalho em Mali e a contribuição que o departamento ele ainda oferece para a irmã Sandra, que está na cidade. Isso beira 8 a 10 mil por mês, e no ano dá 120 mil. Da onde vem todo esse dinheiro? Dos R$5 do carnezinho. O nosso carnezinho, ele é aquele cestinho do menino que tinha 5 pão e 2 peixinhos. Na mão do menino não dá para nada, mas na mão de Jesus, Jesus multiplica e alimenta uma multidão. E assim, então, o teu carnezinho é importante. Nós gastamos R$2 para imprimir cada carnezinho. E alguém me disse assim: irmão, eu posso ofertar R$1? Eu digo, é claro que pode. Não cobre nem o custo do carnê, mas é mistério de Deus. É Deus que faz, ali a pessoa tem que ofertar, porque eu não posso impedir dela ser abençoada, né? Então ela tem que ofertar, e eu tenho certeza que Deus está nesse negócio aí da pessoa querer ofertar o quanto puder, porque eu tenho certeza que quando Deus abrir a porta, ela já vai estar treinada para ofertar. Então, se você não tem um carnezinho de missão, comece a ofertar com R$1. Oferta com R$1. Quando você estiver treinado já, capacitado, você vai aumentando, e assim a obra de Deus, ela vai crescendo, e o nome de Jesus vai sendo glorificado e distribuído entre as nações. Queridos irmãos, vamos então apressar a nossa lição. Nós estamos estudando então esse mês, esse trimestre, sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. A lição passada tem sido comentada ou falada, devido à Santa Ceia não tivemos ela, mas a lição passada, ela nos trouxe algumas ideias de como nós podemos atender a obra missionária, orando, ofertando e enviando. Então, a lição passada que nós ficou somente na revistinha. É importante, irmãos, adquirirem a revistinha, um valor também simbólico, um valor bem pequeno, para os irmãos acompanhar os tópicos, acompanhar as lições que por algum motivo de Santa Ceia não foram passadas. Os irmãos podem fazer leitura. Então, a lição passada, ela nos falou sobre 3 maneiras de nos envolver com missão. Uma delas é orar pelos missionários, orar pela obra de missão. A segunda é contribuir, ofertar. E a terceira é ir ao campo. Se resume naquela máxima que nós simplificamos: fazer missão se faz com o joelho, se faz com as mãos e se faz com os pés. Então, nós aprendemos isso na outra lição, os irmãos leiam com atenção. E nesta lição desta semana, nós vamos entender, irmãos, sobre a responsabilidade integral que a igreja tem com o missionário. A nossa introdução aqui desta lição, ela nos traz como palavra-chave responsabilidade. E a palavra responsabilidade, uma das significados dela, ela nos diz assim que responsabilidade significa responder, significa prometer algo em troca. Responsável por uma situação, por alguma coisa, ele terá que responder se alguma coisa ocorrer fora do comum. Se eu peço para alguém a serviço atravessar aquela rua ali, eu estou sendo responsável por qualquer coisa. Se nós enviamos o missionário para o campo, os irmãos, eu sempre digo nos cultos de missão, esses irmãos que estão aqui trabalhando, os irmãos tinham um salário e foram tirados desse salário secular para viver num salário de missionário. Os irmãos tinham as suas casas e foram extraídos das suas casas para uma casa do campo missionário. Não tem o mesmo conforto, não tem o mesmo conforto, mas tudo pela chamada de Deus. A chamada de Deus, eles saem do local
que nem Neemias. Neemias estava no conforto ao lado do rei, comia o que o rei comia, vestia o que o rei vestia, e ele é extraído daquilo dali para fazer uma tarefa. E assim nós fizemos com os missionários, que têm uma chamada de Deus, e assim nós estamos então, irmãos, com uma grande responsabilidade. São famílias que estão sob a nossa responsabilidade. Responsabilidade do departamento, sim, mas também, irmãos, responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja, porque quando nós vamos enviar um missionário, nós vemos a aprovação da igreja. A igreja aprova a chamada, a igreja aprova a família do missionário, porque a chamada é algo lindo, algo bonito, que a chamada do missionário, do homem de Deus, somente ele sabe no seu coração. Depois de um tempo, a igreja começa a reconhecer a chamada dele. A igreja começa a comentar: este tem chamada, esse nasceu para evangelizar, esse nasceu para isso, é a vocação dele, é isso. Ele não força, ele não forceja, as palavras estranhas, mas vou usar ela. Ele não faz força para ser o que ele é. Isso é a vocação, é a chamada saindo, expelindo do obreiro, nascendo, né? Que estava escondida. E agora, finalmente, depois da igreja reconhecer a chamada e confirmar, Deus revela para o pastor da igreja, e o missionário, ele é enviado para o campo com a responsabilidade de toda a igreja. A nossa introdução nos diz assim, então, irmãos: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge, os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Então, irmãos, para enviar o missionário tem que ter um planejamento. A gente identifica, a igreja identifica aquele que tem chamada, e todo missionário, irmãos, genuíno, ele é enviado por uma igreja. Atos 13 vai dizer que foram enviados missionários pela igreja. Existe um título de missionário que pessoas se autodenominam: missionário que não tem pastor, missionário que não tem igreja, missionário que não tem origem, mas estão usando o título de missionário. Porém, o genuíno missionário, ele foi enviado por uma igreja. Ele tem uma denominação, ele tem uma congregação, ele tem um pastor, ele tem uma referência, ele tem alguém para prestar contas ali do trabalho, também da sua chamada. Ele tem uma palavra que é bastante combatida, né? Cobertura espiritual. A gente não usa muito, mas de alguma maneira os nossos missionários, eles têm esta cobertura, esse respaldo de uma igreja por trás. E existem missionários, irmãos, que não são verdadeiros, mas se autodenominaram missionários e levam um título aí para conseguir escalas, para conseguir mensagem, e até mesmo são mercenários, andam em busca de dinheiro, né? Mas aqui então nós entendemos que o missionário, ele é enviado pela igreja. Existe um planejamento. Por quê? Porque envolve uma logística muito grande nós mexer com uma família. Em ser falando dos filhos dos missionários, tem a escola, né? Em ser falando ali da casa do missionário, o missionário Marcos tinha a sua casa, o missionário Leandro tinha a sua casa. O missionário Marcos estava acabando de construir a sua casa ali, estava terminando a casinha nova, saiu da sua casa, e vai para uma casa, tem que alugar uma casa no campo missionário, tem que ajeitar a escola para os filhos, temos que alugar um salão. Então deve existir um planejamento. E você já pensou
a mudança do missionário. O missionário Leandro, quando foi antes da pandemia, o regime na aduana era eles conseguiram levar com o caminhão da igreja algumas coisas. Agora com o missionário Marcos estava um regime fechado de aduana, não conseguimos levar móveis, tivemos que fazer aquisição de algumas coisas lá. O missionário ficou alguns meses com o básico, cama, mesa, fogão, armário, ficou com o básico. Agora a sua casa está estruturada, já colocou até um ar-condicionado, agora já está melhor. E tudo isso é cuidado da igreja com o missionário. E fora desse valor que nós dissemos que nós gastamos por mês, é esta ajuda. Outro dia o missionário pede 3 ventiladores, departamento junto com a igreja ofertou. O pessoal lá em Las Varillas pede alguma coisa, a gente oferta, fora desse valor. Então existe um planejamento, irmãos. Existe um planejamento, existe uma responsabilidade. E é isso que nós vamos ver no tópico 1, que nos diz assim. Eu vou pedir para o irmão Joviano, está com a lição aí, meu irmão, ler para nós o tópico 1, o subtópico, né, do tópico 1. O tópico 1 é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. E o tópico 1 é a responsabilidade da igreja. Antes do irmão ler, esse sistema de apoio aqui na nossa igreja, ele é o departamento de missão, de Demiadur, que aqui está o nosso irmão Alceu, trabalha juntamente conosco aqui, a irmã Cleia, o pastor Leandro sempre está muito unido a nós, mas nós temos, né, o amparo espiritual do pastor Agemiro, também nós temos os promotores que fazem culto nos bairros, e nós temos também irmãos amigos, os nossos encarregados que nos auxiliam nesta obra, mas o Demiadur, o departamento de missão, hoje em dia é esse sistema de apoio dos missionários, e nós não estamos sozinhos, estamos com a ajuda da igreja. Então, leia para nós a responsabilidade da igreja, o subtópico. Então, irmão, 3 pontos importantes desta leitura. O primeiro é que a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Ou seja, e por isso ele é inteiramente responsabilidade nossa, porque o obreiro ele foi formado aqui. A Bíblia nos conta que em Atos 6 foram separados diáconos, existem alguns critérios. E aqui esses missionários nossos, eles foram separados aqui. E o missionário que está no Uruguai, ele tem já a aprovação, ele é obreiro aprovado na gestão do pastor Ademiro em Ijuí. Então são obreiros que nasceram aqui, são crias daqui. Nós somos integralmente, a palavra integral, na totalidade, nós somos responsáveis por eles. O segundo ponto que eu quero destacar é que ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja. Os nossos missionários, existe uma harmonia, existe uma comunhão e uma conversa livre entre missionário e pastores da igreja e departamento. Nós estamos trabalhando alinhados, nós estamos trabalhando, os missionários são direcionados, são obedientes, são prestativos, são dinâmicos, conversam, ouvem, falam quando tem que falar, escutam quando tem que escutar, e eles estão dentro da visão pastoral. Então, esse o segundo ponto que a gente destaca. E o terceiro é dever do missionário prestar relatórios.
E os irmãos estão sempre nos dizendo realmente o que está acontecendo lá, a alma que foi ganha, a alma que foi, se afastou, ou alguém que se batizou. Os irmãos estão sempre nos dando um relatório mensal do que está acontecendo na obra missionária, um relatório financeiro mensal. Eles mandam ali as entradas, saídas, tudo certinho. Ali dentro eles têm um tesoureiro também que assina junto. Então existe esta conversação, existe esse diálogo e existe essa prestação de contas. Se você ler com atenção aqui, Atos capítulo 15, no verso 4 em diante, Pedro vai estar prestando satisfação da onde ele andou, pregando a palavra e demais. Então, é bíblica esta situação de que o missionário ele deve prestar ali a satisfação do trabalho que está sendo realizado no campo missionário. Então, resumindo este tópico 1, irmãos, a responsabilidade da igreja nesses 3 pontos. Primeiro, porque o missionário ele foi gerado na igreja. Segundo, porque ele anda em alinhamento com o pastor. E terceiro, porque ele é um missionário que deve prestar satisfação, deve prestar ali o seu relatório à igreja. Então, por isso, irmãos, nós temos que cuidar desse missionário e por isso nós temos uma total responsabilidade pelos missionários, porque são cria nossa aqui e nós, através de uma direção do Espírito Santo, foi explanado o convite e foi aceito. O subtópico 2, ele vai nos falar, irmãos, sobre... Ele nos diz assim, o sistema de apoio e a obra de fé. E aqui eu quero resumir esse tópico, meus irmãos, somente dizendo o quê? Que a obra missionária, ela tem que ser feita com responsabilidade, sim, responsabilidade integral da igreja sobre os missionários, mas ela também é uma obra de fé. Ela é uma obra a obra missionária, ela deve ser feita pela fé. Por quê, irmãos? Porque se a gente colocar no papel aqui, tem condições de enviar mais missionários? A gente vai dizer, não tem. Mas missão é algo interessante, que a gente vai dando um passo e Deus vai colocando o chão. Então, assim, não tem recurso para enviar mais um missionário. Mas quando a gente dá o passo pela fé, aqui, não tem chão. Não tem recurso para um novo missionário. Mas quando a gente dá o passo, Deus, ele põe o recurso. Entendeu? Então, se a gente fica com um missionário só, Deus vai mandar o suficiente para aquele missionário. Quando a gente dá mais um passo, assume Mali, Deus envia mais recurso. Quando a gente dá mais um passo, envia um casal de missionário para a Vila del Rosário, Deus dá mais um passo para nós. Quando a gente assume ali o Uruguai, Deus vai ampliando a obra. Então a obra missionária, ela deve ser feita com responsabilidade, e a responsabilidade nos leva para o lado da razão, que a gente tem que ter razão razoável, tem que ter planejamento, mas também deve ser feita uma obra de fé. Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a igreja de Atos 2, ela tinha fé, e ali ela contribuía, Atos 2:42 em diante, ela contribuía, ela ofertava, os irmãos que tinham mais recurso ofertavam, e assim a obra era expandida pela fé. Então, irmãos, nós em Uruguaiana estamos fazendo uma obra pela fé. Às vezes a gente pensa que não vai dar, mas dá. Às vezes o nosso lado humano pensa, mês fraco de carnezinho, mês fraco de oferta, mas de repente, como a obra é feita por fé e não pela nossa razão, Deus nos enfraquece todo mês, mas no final do mês Ele entra com providência ali, mostrando que é Ele que é o dono da obra. Que o grande provedor da obra de Deus, do grande provedor da obra missionária é Deus. Nós comentamos na outra lição ali, quem proveu tudo para Jonas? E precisar de um submarino, imagina, nem existia, mas local um submarino, a diária de um submarino, E Deus manda um peixe lá para resgatar Jonas do fundo do mar. E quem sabe uma profundeza que nem entrava nenhum instrumento, E Deus mandou um peixe. Então, é Deus que mantém a obra missionária.
Aleluia. É só o quê? A gente não fechar o coração. A gente não fechar o coração, que Deus nos abençoe. Então, resumidamente, irmão, esse subtópico 2, sobre o sistema de apoio e a obra de fé, queremos deixar assim falado que nós fizemos a obra de Deus por fé. O terceiro subtópico, o objetivo de missão. O objetivo de missão, irmão, o que não é um objetivo de missão? Apenas angariar fundos, não é. Apenas fazer cultos missionários, não é. Nós vemos em denominações e respeitamos que há cultos missionários, mas é somente uma celebração, é somente uma recordação de que tem que ser feita a obra missionária. Mas quando nós vamos fazer um culto de missão na nossa igreja, a gente faz com propriedade. A gente faz ali, sabendo que aquele culto está acontecendo e nós temos um respaldo verídico que lá no campo tem missionário. Então fica mais fácil, às vezes, até da gente pedir uma oferta. Fica mais fácil da gente falar a palavra de Deus. Então, o objetivo de missão, o que não é? Somente angariar fundos, somente fazer cultos? Não. O objetivo principal da missão é fazer o nome de Jesus, diz aqui, ser conhecido nas nações. Atender o grande ide de Jesus. Ide por todo o mundo. E nem todos nós temos a chamada para missionário. A minha esposa não tem. A minha esposa não tem chamada para missionária. E ela fala, tranca o pé e diz, eu não tenho. Então assim, nem todos vão ter. Mas e como que eu faço missão, irmão, se eu não tenho chamada para ir ao campo? Aí que vem a orar. Orar e ofertar, contribuir, animar o missionário. Mais adiante tem uma parte assim, mandar uma mensagem para o missionário, orar pelo missionário. Mas o grande objetivo de fazer missão é que o nome de Jesus seja conhecido. E para isso nós temos que enviar missionários. Enviar missionários para todas as nações, para todas as partes. Nos diz aqui o subtópico 13, então nós vamos apressar que o tempo está correndo. Objetivo de missão. Irmãos, eu sempre vou ler um pouco da revista com o objetivo dos irmãos, incentivar os irmãos a adquirirem a revista. Porque é muito bom. Hoje em dia, qualquer revista impressa, hoje em dia, está muito difícil, está sendo substituída pela digital. Mas vamos manter a nossa cultura e comprar nossa revistinha ali, é um valor simbólico, e nós vamos, sempre que possível, ler aqui um tópico, e é bom que você acompanhe. Se você não tem problema, mas o interessante seria comprar. O objetivo da missão. É bom lembrar de que o objetivo da missão é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4:19, que diz que as nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas, para fazer que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. O resumo desse primeiro tópico, meus irmãos, a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e da sua família. Amém, meus irmãos? É um compromisso da igreja. É do departamento, sim, mas também é da igreja. É de toda a noiva do Cordeiro, porque nós que enviamos o missionário. Segundo tópico grande aqui, diz cuidado integral dos missionários. Cuidado integral. O irmão que puder fazer leitura desse primeiro subtópico, o cuidado integral. Pode fazer leitura, irmão, que...
Aí, meus irmãos, então, essa palavra integral, ela nos traz um sentido amplo do cuidado. Porque não é só manter, não é só enviar recurso. Eu estava vendo um comentarista falar que um empresário da cidade ofereceu para o pastor: eu quero enviar um missionário e mantenho ele no campo. E o pastor chamou ele e disse: e quem é que vai cuidar desse missionário? Quem é que vai visitar o missionário? Quem é que vai dar um apoio espiritual para o missionário? E aquele empresário não tinha essa visão, esse foco. Ele tinha a visão de manter. E assim, irmãos, nós mantemos os missionários integralmente. E o cuidado com o missionário, ele tem que ser financeiro, porque eles têm que ter todo o tempo. A preocupação deles é as almas, ganhar almas para Jesus e pregar a palavra, pregar o evangelho. Eles, de preferência, não tenham nenhuma atividade que tome tempo, que ocupe a sua mente com cansaço, ou que daqui a pouco tire o foco das almas, do campo. Então, por isso, ele precisa ter o recurso financeiro. Porém, irmãos, vai mais além. Eles precisam ser cuidados, o seu emocional. Humanamente, irmãos, existe o lado espiritual que nos ajuda, a unção do Espírito Santo, a chamada, ela nos ajuda, mas são homens que estão lá no campo, são mulheres, são crianças que estão no campo. Certa feita eu fiz uma live com o missionário Leandro no alto da pandemia. Você tinha que ver o semblante dele, cansado, desanimado. Mas nós comentamos o que vai te segurar e vai ser a chamada de Deus. E ele disse: irmão, eu estou segurado nessa chamada, eu não vou arredar o pé daqui. Eu estou aqui. E ali, meus irmãos, nós vemos que, além do cuidado financeiro, tem que ter um cuidado emocional. A igreja precisa cuidar dos seus missionários. O missionário precisa de uma palavra da igreja. O pastor Leandro reforça às vezes de você, da igreja, mandar um zap para o missionário. Missionário, estou orando por ti. Não tem muitas palavras para falar, não falamos muita palavra, mas fala alguma coisa. Esses dias eu não tinha o que falar para os dois missionários, eu disse: lembrei do irmão, vai nessa força de Deus. Só isso. Às vezes a gente tem assunto mais, mas eles precisam, irmãos, de uma comunicação da igreja para com eles. Eu fiquei pensando assim: quem é que lá eles estão como pastores? Lá eles são eles apacentam. Apacentar toma energia também. Apacentar, cuidar de ovelha, enfraquece. Então o homem tem que estar alicerçado no jejum e na oração. E eu ficava pensando outro dia, até pensava nos nossos pastores: quem é que apacenta os pastores? O pastor apacenta todos. Mas e quem é que apacenta o pastor quando necessário? E sendo humanos, nós precisamos ser apacentados. Daí eu estudando, vi uns comentaristas bíblicos que quem apacenta os pastores. Eu pensei, é uma comissão de pastores. Porém não, esse comentarista, o José Maria Hermann, comentava que quem apacenta os pastores é a própria igreja. É o próprio amor da igreja para com os pastores que apacenta o pastor. E ele recupera a energia, a graça de Deus, se ergue, se levanta das batalhas da vida e está pronto para novamente apacentar a igreja. E assim irmãos, a nossa caminhada. Eu apacento o missionário lá, ajudo o missionário, outra hora ele me ajuda. Eu ajudo o promotor, incentivo os promotor. Outra hora os pastores têm que me incentivar. E assim é um ciclo, um incentivando o outro, porque nós estamos na mesma caminhada, rumo aos céus, com o mesmo propósito, aleluia, e nós temos que cuidar um dos outros. Louvado seja Deus. Então, irmãos, à vontade, à vontade. Uhum. 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 Uhum.
É verdade, pastor. Até esta lição aqui, interessante, de alguma maneira, toda a igreja pudesse ouvir, porque existe esta, vamos dizer, carência, existe essa debilidade, né? Nós precisamos nos aproximar mais dos missionários, né? O missionário tem que entender que existe uma nação respaldando ele, existe uma igreja que ama a sua família, existe uma igreja que ora por sua família, e este amor, esse sentimento, ele tem que chegar até lá. Amar, a gente sabe que a igreja ama, né? Os missionários, orar, a gente sabe, mas realmente os missionários precisa chegar até eles esta informação. Estou orando por ti, meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe, né? Nas épocas de aniversário, agora os irmãos, quando vem ali um bannerzinho felicitando o missionário, de alguma maneira nós vamos colocar o zap logo abaixo, e você sinta-se à vontade para dar uma palavra para o teu missionário, para animar o teu missionário, porque é da igreja esse missionário. Faz falta, então, aqui esse tópico é muito importante, irmãos. Cuidar do missionário de maneira integral, né? Integral, nós temos que cuidar deles de maneira emocional, de maneira pastoral, de maneira financeira, e cuidar deles. O apóstolo Paulo estava sempre em contato com os seus enviados, né? Sempre enviando cartas, sempre enviando uma saudação para igrejas onde ele passou e agora ele estava longe. E assim, meus irmãos, é importante este cuidado não só financeiro, mas esse cuidado também emocional, esse cuidado nós termos com os irmãos. Irmãos, vamos para o subtópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Aqui, eu também quero simplificar, resumir esse tópico aqui, da seguinte maneira, soma com o que a gente está falando aqui. Quando o missionário, irmãos, ele vem tirar férias, ou quando o missionário visita a igreja deve receber o missionário com alegria, com festa, deve receber ele de maneira honrada, porque ele é o nosso guerreiro, ele é aquele que se despiu de tudo, renunciou tudo e está lá representando a igreja no mundo espiritual, né? Ele está lá na Argentina, tem uma representação da igreja, e quando ele volta para visitar, tirar férias, ele deve ser honrado. Eu lembro que agora, este ano passado, quando os missionários vieram em dezembro ali, rapidamente nós montamos uma cesta com frutas, com suco, e ali damos para eles. Ali foi algo singelo, não custou R$100, eu acho que deu R$60 cada cesta ali, e um valor pequeno, só que o que o pastor estava comentando, esse agrado, né, esse lado humano, isso foi maravilhoso. Agora no Fronteira para Cristo, época de Páscoa, nós compramos um ovo gigante assim para cada um dos filhos dos missionários. Também não custou muito, mas o que envolveu ali o coração deles, aquele momento, eles agradecendo ali, sendo que não era necessário, mas a gente vê que o ato em si, ele vale muito mais do que o valor que nós empreendemos naquele ato, né? São coisas simples que ajudam o missionário a ficar agradado. O missionário cheio de luta, a Argentina não é fácil, existe uma potestade, existe ali um ambiente espiritual pesado, e ali nós temos então que os missionários regressando, eles têm que se sentir em casa, né? Se sentir em casa. E aqui esse subtópico 2, ele nos fala assim, também uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebem os apóstolos de maneira alegre e honrada. Aqui, Atos 20, do 1 em diante, aqui é aquela despedida do apóstolo Paulo, que ele está se despedindo em Mileto, e ali a gente vê um momento de muita comoção, porque a igreja amava o apóstolo Paulo, o seu enviado, o seu missionário. Então diz aqui, nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas, tratamentos médicos, odontológicos, período de lazer e descanso,
bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e a sua família faz parte do cuidado integral da igreja. Nós temos, irmãos, no coração esse sentimento aí de conseguir alguma coisa a respeito do tratamento médico para os missionários, né? Quem sabe um seguro. Os nossos missionários, nós não temos ainda, é bom que a igreja saiba, o nosso acordo com eles, eles não têm direito, eles têm direito a gozar das férias, mas nós não temos como pagar aquele valor, né, das férias para eles, por enquanto. Então, a igreja ora nesse sentido para que Deus dê esse recurso de nós pagar, que nem um empregado normal ter ali em dezembro o seu salário, ou no mês das férias, o seu salário mais as suas férias, né? Seu valor. Então a igreja, ou melhor, o departamento, a igreja ainda não consegue isso, mas é algo que nós estamos orando para Deus dar esta vitória para nós. E alguma coisa a respeito de tratamento médico, fazer um plano na Argentina. Nós agora, quando tivemos o falecimento do missionário Flávio, tivemos que arrecadar um valor aí que com certeza um seguro de vida ele poderia respaldar, né? O translado do corpo é muito caro, né? Girou em torno de 20 mil reais ou mais na época, não lembro. Então um seguro poderia ter resolvido essa situação. Então aqui, quanto à vinda do missionário na cidade, primeiro nós temos que recebê-lo, né, com honras, e também, né, certo final de ano, a irmã Patrícia e o irmão Leandro disseram: nós queremos descansar e ficar nos parentes, nos livre das escalas. E nós prontamente, né, deixamos eles resguardados ali. Na segunda quinzena eles: agora nós queremos pregar e sair. E assim então nós assistimos, né, os missionários. Um dos missionários o missionário Leandro já precisou fazer cirurgia de vesícula. A igreja assistiu ele, a igreja de Vila de Las Varijas, devido ao valor da cirurgia lá ser bem pequenininho. A irmã Simone passou por cirurgia lá também na sua cidade, ali na Argentina, Vila del Rosário, foi a Córdoba, a igreja assistiu, né? Daí nós tivemos que o departamento reunir os valores ali e fazer o pagamento. Então nós damos, irmãos, assistência de saúde para os nossos irmãos, e também não conseguimos chegar num padrão ainda top, legal, mas nós estamos a caminho. Isso a igreja toda precisa ficar sabendo, porque também é a sua ajuda que está com o seu valor, com o seu carnezinho, que você está ajudando em todas as áreas, área espiritual, emocional, área da saúde, os nossos missionários. O departamento de missão, eu creio que tem alguns anos desde que o pastor chegou aqui, vai para 10 anos, pastor, sua chegada, né? E nós estamos 10 anos avançados, né? Mas nós estamos caminhando, tem bastante coisa para fazer. Mas todo o tempo ele vai organizando tudo, né? E nós vamos ter, com certeza, um departamento como de fato já é sólido, já caiu diversas barreiras, diversos preconceitos da própria igreja que tinha com o departamento, né? Mas já está entendendo a transparência, já está entendendo, além da transparência, o objetivo, a visão, né? O cuidado que a gente dá para os missionários, está entendendo o propósito, e eu tenho certeza que em pouco tempo toda a igreja vai estar envolvida neste projeto lindo que é o projeto missionário. Então, resumo desse segundo tópico, meus irmãos, o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. As criancinhas ali, as meninas têm mais facilidade de aprender o espanhol. Ali, a irmã Sara que veio tem um espanhol, para mim, perfeito, né? A Vivian do irmão Marcos fala espanhol perfeitamente. O pessoal no Uruguai, eles já estão há mais tempo lá, ele é fluente. Os irmãos homens têm mais dificuldade, e eu acho que os adultos, né, têm mais dificuldade de aprender
que a nossa mente já é outra, já é mais difícil. Então, esta parte transcultural envolve também, irmãos, aprender a falar, se comunicar. A gente aqui na fronteira, nosso ouvido está um pouco treinado, mas existe sotaque mais para dentro da Argentina, que é um pouquinho mais fechado, às vezes é mais difícil de entender. A nossa missão, a nossa realidade transcultural, então, ela envolve também este fator. É uma outra cultura e uma outra língua. Tópico 3, irmãos, aqui nós vamos apressar e vamos finalizar esta lição. Tópico 3, tópico grande aqui. Maneira prática de se comprometer com os missionários. Como é que a gente vai envolver a igreja a se comprometer com os missionários? Subtópico 1, comunicar as necessidades. Às vezes, irmãos, a gente evita de comentar excessivamente, porque a gente já ouviu o comentário, isso tranquilamente, é transparente falar, a gente já ouve o comentário de falar aquelas velhas frases, vai pedir, vai falar, então a gente ouve. Mas aqui, veja só, aqui missão se faz assim. Para que haja um interesse, nós temos que comunicar as necessidades. Eu tenho certeza que se você sabe a necessidade da obra missionária, se é uma contribuição, ou se é simplesmente esse fator de enviar uma mensagem, eu tenho certeza que muitos daqui vão sair daqui pensando assim, eu vou enviar uma mensagem para o missionário. E quando você vê um aniversário dele, você vai mandar. Eu tenho certeza, porque você viu a necessidade do campo e você vai suprir essa necessidade. E aqui então, irmãos, a lição nos ensina, para nós comprometer a igreja, envolver a igreja, nós devemos expor as nossas necessidades. E como eu dizia, a gente às vezes evita de expor, porque a gente não quer ser excessivo, não quer se tornar chato, mas há muitas necessidades. Então diz aqui, tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Isso é verdade. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos. Romanos 12, 13 diz, comunicai com os santos nas suas necessidades. E esse comunicar com os santos nas suas necessidades, não é só ir lá e perguntar, está tudo bem? Não, não está, estou sem alimento. O comunicar, ele já é levar uma cesta básica. Comunicar, ele já é abençoar. Então, nós devemos, irmãos, explanar para a igreja, as necessidades. Seguindo a leitura aqui. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação deve ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens, de textos. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo. Aqui, meus irmãos, nós estamos gerando também dentro do departamento de missão, a comunicação de uma maneira que chegue suave para os irmãos. Nós temos uma maneira de comunicação, os cultos de missão, que ali a gente expõe algumas necessidades, comenta algumas coisas. Na Santa Ceia a gente faz isso, nos pré-congressos, no Fronteira para Cristo. Às vezes a gente tem necessidades lá fora e tem necessidades aqui dentro, como a lona da tenda, como equipamentos. A gente tem algumas necessidades. E lá no campo missionário também. Nós estamos melhorando a comunicação através da internet ali. A gente vai começar a trabalhar nessa parte de comunicação, de maneira que as informações cheguem mais rápido, melhor, mais clara para os nossos irmãos. Mas nos cultos de missões a gente já tem feito isso. Tem comunicado à igreja as necessidades, que nem eu fiz hoje, comentando para os irmãos desta locação que vai ser dividida. Não vai ser mais uma locação só comercial, vai ser 2 locações comercial. Esta é uma maneira da gente divulgar as necessidades do campo missionário. E é compreensível, irmão, quando a gente divulga a necessidade, alguém se propõe a ajudar. Uma vez, um ensinamento pequeno, que foi pequeno, simples, mas levei para o resto da vida. Eu estava no corredor da escola e vi um papel no chão e do lado uma lixeira. E ali eu pensei assim, alguém não colocou no lixo, e eu fui passar ali. E é como se o Espírito Santo tivesse me dito assim,
Se eu te coloquei aí é para te juntar esse papel. Então, irmãos, quando nós sabemos a necessidade, e eu vi aquela necessidade, eu disse assim, isso daqui é para mim resolver. Então, quando nós expomos as necessidades para a igreja, eu tenho certeza que alguém vai dizer, isso daí é para mim resolver. Vou resolver em oração, em oferta, de alguma maneira vou resolver. Não posso ajudar com tudo, não posso ajudar da maneira que seria, não posso dar um abraço no missionário, envio uma mensagem. Não posso pagar o valor integral, contribuo com 5% daquilo ali. Então, aqui a lição nos diz como nós comprometer a igreja nas práticas, maneiras práticas de se comprometer com o missionário. Uma delas é comunicar as necessidades. 10h30, vamos aqui para o subtópico doar para suprir as necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio de estresse, de lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja. Aquilo que o pastor falou, que os envia. Principalmente quando se deparam com a escassez do campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários, que eles compartilhem as suas necessidades e assim a igreja se sinta convocada para cooperar nas doações, como a igreja de Coríntios foi convocada a fazer, 1 Coríntios 8, de 1-7. Então aqui o comentarista recomenda também que o próprio missionário, alguns missionários não gostam de fazer isso porque eles se sentem, eu já ouvi falar o termo, irmão, eu estou chorando para a igreja. Alguns não gostam, mas o comentarista, Wagner Gabi, recomenda que o missionário tenha esta oportunidade de expor as dificuldades que encontra no campo, e eu penso também que é importante isso porque ele vai falar com mais propriedade, ele vai falar com mais veracidade. Se eu for falar, eu vou falar daquilo que eu ouvi falar. Mas quando o missionário fala, ele fala com veracidade. Terceiro subtópico, orar e jejuar pela causa. Então aqui, esse último tópico é as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. A primeira, comunicar as necessidades. A segunda, é deixar o missionário expor as suas dificuldades. E também, de outra contrapartida, nós doar e ofertar. E o terceiro, orar e jejuar pela causa. E realmente, meus irmãos, nós temos que orar e jejuar pelos missionários. Porque o missionário Marcos contava, quando ele chegou ali, ele passou meses sentindo um peso tão grande, uma dificuldade tão grande, irmão, um mundo espiritual. E ele ali teve que se calçar na oração para cair por terra aquele mundo espiritual terrível que estava ali, com objetivo. Qual é o objetivo do mundo espiritual? Que o missionário se entristeça, o objetivo que o missionário regresse para sua terra natal e desista do projeto de Deus. Então, irmãos, missão, ela é razão, ela é planejamento, ela é fé, mas ela é o mundo espiritual. Quando um missionário entra num lugar, irmãos, a gente não sabe o mundo espiritual que vive naquele lugar ali. Ontem, às 3 horas da tarde, ali num local ali, passei e tinha 2 pessoas fazendo um tipo de ritual ali. Aqui na nossa cidade, 3 horas da tarde, um sol intenso, um ritual ali. Imagina no campo do inimigo. Então nós devemos orar pelos nossos missionários e também jejuar. Eu vou divulgar com os promotores de missão de nós na escola bíblica, quem sabe a gente chegar meia hora antes, para nós orarmos um pouco mais. Precisamos orar pelos missionários, orar, jejuar, para que Deus dê dons também para os missionários. Dê dons de cura, dê dons de libertação, dê visão espiritual. Aleluia. Então cabe também a nós. Vamos fazer essa leitura aqui, orar e jejuar pela causa. Estudando a respeito da importância da oração na causa missionária, entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com jejum
como uma maneira prática da igreja local se comprometer com o missionário. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja local convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio. Paulo e Barnabé estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagem instantânea é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e à sua família. Atos 13, versículo 1 em diante, diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tertarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém, meus irmãos? Então, o trabalho missionário se faz com jejum e oração. A Bíblia também nos conta de Neemias que orou, jejuou, pranteou por 4 meses, para que Deus enviasse ele a reconstruir os muros. Então, jejum e oração, eles são partes também da obra missionária. Concluindo, porque o tempo passou, diz assim a conclusão: nesta lição fomos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, os nossos joelhos estarão dobrados, o nosso testemunho alcançará pessoas e as nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo, a bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Louvado seja Deus. Irmão, o seu tem uma frase muito linda que diz que missão é um solo fértil. Quem serve missões, abençoa missões, é abençoado. E nós temos que, então, irmãos, entender um pouco da mente do missionário para nós estarmos dando esta ajuda integral, este cuidado. Nós aprendemos hoje, então, irmãos, a nossa responsabilidade integral com os missionários e aprendemos que esta responsabilidade não é somente do pastor ou do departamento, mas ele é de toda a igreja. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.